Muito boa tarde, nós estamos aqui hoje no dia 27 de agosto de 2025, na quinta fase das nossas webinars CIBERO, e hoje a nossa convidada é a professora Cristiane Moraes, da Universidade Federal de São João del Rei, que vai nos apresentar o trabalho que ela vem desenvolvendo já há algum tempo e agora na sua continuidade, Caminhos e Descaminhos da Educação, o subsídio literário no século XVIII. A Cristiane Moraes é graduada em Filosofia pela UFSJ, tem mestrado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também fez o seu doutorado. Fez pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal, entre 2014 e 2015, e atualmente está novamente fazendo pós-doc na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Ela é professora associada do Departamento de Ciências da Educação da Universidade Federal de São João del Rei, e as suas pesquisas têm ênfase na história da educação, principalmente nos temas sobre as fontes primárias, as práticas formativas, a história da leitura e da escrita, a história da infância e patrimônio histórico educativo. Importante colaboradora, pesquisadora do CIBERO, brinda a gente hoje com esse seu trabalho. Nós estamos curiosos para ver os seus avanços, Cristiane, que a gente vem acompanhando já há muito tempo. Mais uma vez, então, agradecemos você ter aceitado fazer essa participação aqui a longuíssima distância, né, e damos também as boas-vindas a todos os colegas que aqui estão. Então, eu vou desligar meu microfone agora para que a Cristiane tome a palavra e faça a sua apresentação. Muito boa tarde, né, todas as pessoas aqui presentes. Quero agradecer muitíssimo a Thaís o convite, a todos os componentes do CIBERO. É um prazer, né, e uma honra muito grande estar com vocês. Eu trago aqui algumas questões relativas ao que eu venho trabalhando nos últimos 10 anos, como um desdobramento do meu doutorado. Então, né, durante o doutorado, eu comecei a encontrar um volume interessante de documentos acerca do subsídio literário e consegui realizar um pós-doutoramento com um estágio em Portugal em 2014 e ter acesso a um volume importante de documentos, especialmente no arquivo histórico do Tribunal de Contas de Lisboa, documentos referentes, então, a esse imposto, né, que foi instituído em 1772. De lá para cá, eu venho, né, tentando aprofundar minhas leituras acerca da Constituição, de todo esse aparato tributário de Portugal, né, tenho dialogado com alguns colegas aqui do CIBERO, não tanto quanto eu gostaria, né, gostaria de participar mais intensamente do grupo, mas todas as vezes que eu posso estar presente, eu aprendo muito, né, e é muito bom estar com vocês. Portanto, agradeço muito a atenção, né, e a escuta atenta de vocês. Então, nesse período que eu estou realizando o meu pós-doutoramento, a intenção é estudar, então, a constituição dessa estrutura financeira para a manutenção das aulas régias em Portugal e no ultramar no século XVIII, buscando compreender as rendas auferidas com o tributo, que ficou conhecido como subsídio literário, como esse imposto foi estabelecido, quantificar os valores obtidos com a arrecadação em Portugal e no ultramar, e também tentar compreender como que esse imposto foi empregado. E nesse caso, eu vou tomar a capitania de Minas Gerais como caso exemplar, né? Ao longo da pesquisa e do contato com os documentos, eu fui tentando encontrar, então, quais caminhos eram seguidos para a tributação, mas também eu fui surpreendida com alguns descaminhos do imposto. E aí, esses descaminhos, né, eu também pretendo comentar aqui com vocês hoje, sobretudo as questões relativas à burla do imposto. Então, o subsídio literário ele foi instituído em 1772, não como uma ação isolada, mas como uma ação inscrita
num conjunto de reformas que ocorria em Portugal, tanto sob o ponto de vista econômico quanto cultural e político. É um imenso esforço de Dom José I para afirmar o poder do Estado e, ao mesmo tempo, implementar medidas amplas de modernização administrativa. Ele tem relação com o Alvará de 1759, que deu início à reforma dos estudos menores, com a extinção de todas as instituições educativas jesuíticas e a expulsão dos inacianos de todo o reino lusitano. Então, desde a expulsão dos jesuítas e a criação das aulas régias em 1759, o financiamento das escolas menores se mostrou deficiente. A reforma ela sofreu muitas dificuldades de implementação, de concretização. Foi criada uma diretoria geral dos estudos, mas essa diretoria, né, não deu conta de sua missão de organizar as escolas, e ela foi extinta em 1771, e quem, né, se ocupou, então, dos estudos foi a Real Mesa, a partir de então, foi a Real Mesa Censória. Até esse momento, os professores, os mestres, eram pagos ou pelos sobejos das câmaras municipais, mas também possuíam autorização para cobrar dos pais dos estudantes, o que raramente acontecia. E aí havia, né, uma falta de pagamento pelas famílias e uma grande oscilação dos salários, conforme a possibilidade de cada Câmara Municipal, e isso gerava muita insatisfação. Em 1772, a historiografia da educação marca como um momento de uma segunda fase nessa reforma dos estudos, e aí, né, todos os níveis de ensino então existentes foram articulados com as aulas de primeiras letras, né, as cadeiras de um nível, entre aspas, secundário, de latim, grego, retórica e filosofia, e por fim, né, houve também uma grande reforma na universidade, sobretudo na Universidade de Coimbra. Essa organização, ela precisava, então, ser mantida, houve uma redistribuição das cadeiras, né, eu também tento entender, nesse meu projeto, como que foi feita essa redistribuição, essa racionalização das cadeiras de primeiras letras, de gramática latina, latim, de uma maneira geral na América Portuguesa, mas, né, tentando aprofundar a questão para Minas Gerais, e aí, para que essa reorganização fosse mantida e os salários dos professores pagos, foi criado, então, um imposto, em 1772, que incidia sobre os vinhos, o vinagre, a aguardente de qualquer tipo, né, produzida a partir de qualquer matéria-prima, a uva, a cana-de-açúcar, o caju, e também a carne fresca. A própria lei fundadora do imposto, né, ela indicava que era impraticável que se formasse em toda a nação um plano que fosse de igual comodidade a todos os povos, e apontava para a necessidade de que todos os súditos concorressem na unidade da causa do interesse público. E aí a ideia de que o interesse dos particulares, que se achassem menos favorecidos, cedesse ao bem comum e universal. Essa é uma citação da própria lei criadora do imposto, né? Então, ela se assenta nessa ideia de bem comum, e essa ideia de bem comum, no período, ela mostra uma tensão entre a força da metrópole, que buscava submeter os súditos, e, ao mesmo tempo, os poderes locais instituídos. Então, a minha ideia é pensar essa força de tentativa de criação de uma lei geral e de uma organização geral dessas escolas, financiadas a partir desse tributo centralizado, e, ao mesmo tempo, como as populações locais reagiam a essa pressão do Estado. Então, né, a ideia de que os interesses coletivos, eles estão à frente dos interesses individuais e particulares, mas no contexto em questão, a visão de bem comum é uma visão autocentrada, e é claro que ela não é uma visão de que todos que contribuem têm direito a receber, no caso, as escolas, né? Todos deveriam contribuir com o imposto, mas nem todos teriam direito de ter uma cadeira de primeiras letras ou uma cadeira de gramática latina, né, em suas localidades. Então, eu estou tentando entender essa lógica, né, de taxação e de investimento nas escolas.
Então, num primeiro momento, o tributo ele foi chamado de único imposto, mas depois, com o passar do tempo, né, ele foi chamado de coleta literária e, por fim, subsídio literário. Ele estaria, então, submetido a uma junta que foi criada em Lisboa, e essa junta ela era presidida pelo presidente da Real Mesa Censória, possuía autonomia frente à Real Mesa Censória e estava submetida aos regulamentos do erário régio. Foram publicadas também instruções para o funcionamento desse órgão, dessa junta da administração das escolas menores, e também a norma definia quais comarcas do Reino e do Ultramar deveriam taxar os produtores e como deveria ser realizada essa cobrança. A ideia era de que, ao fim de cada ano fiscal, todas as comarcas e a própria junta deveriam fechar suas contas, dar balanço ao cofre e enviar ao rei ou rainha um resumo com as entradas e saídas de valores. E aí, dentro desse movimento de centralização administrativa que ocorria em Portugal, nasceu a urgência em organizar a escrituração das finanças. E aí eles passam, né, a tentar estabelecer uma verdadeira pedagogia contábil com as câmaras municipais, com os diversos órgãos de cobrança, os diversos funcionários, e a partir da criação, né, de uma aula de comércio em Lisboa, que seria uma instituição modelo, que disseminaria ali todo um saber de como realizar essa escrituração contábil. A partir, né, do ensino da escrituração por partidas dobradas, de práticas mercantis e do ensino da caligrafia. Então, havia queixas muito recorrentes da incapacidade dos funcionários régios de realizar essa cobrança conforme preconizada pela legislação. E aí, na América Portuguesa, a coleta, né, essa coleta do imposto, ela deveria ser feita a partir de manifestos. Né? Então, os manifestos, eles eram atos dos juízes em nível local a realizar o arrolamento da produção da aguardente, no nosso caso, né, ou do vinho nas comarcas portuguesas, e eles tinham também que elaborar listas com os nomes dos produtores e a produção de cada comarca. E aí, né, Thaís, você esteve recentemente no Cerro, né, e me enviou notícias lá de como esses cadernos de manifestos, né, como esse arrolamento era feito lá. Essa documentação, ela se perdeu ao longo do tempo, a gente tem muito mais acessos às listas finais, aos resumos de todo esse processo de arrecadação, e aí, recentemente, a Thaís me enviou fotos, né, e notícias interessantes sobre justamente esses livros de manifestos que eram confeccionados em nível local. Então, esse arrolamento ele deveria ser realizado até o fim de novembro de todos os anos, mas isso nem sempre acontecia. Após os manifestos, as informações contidas nos cadernos eram, então, transformadas em mapas e tabelas, e é essa documentação que a gente tem mais acesso. No caso mineiro, existem documentos no Arquivo Público Mineiro, relativos a esse resumo, né, do que era produzido em nível local. E em Portugal, sobretudo, no Arquivo Histórico do Tribunal de Contas, né, onde eu pesquisei em 2014. Toda essa documentação e os valores nas capitanias eram enviados aos ouvidores, e aí, após, né, todo esse trâmite, então, eram passadas guias para os produtores, e aí, de posse dessas guias, eles poderiam comprovar que pagaram o imposto, né, e estavam em conformidade com a legislação da época. Então, esse complexo trabalho de arrecadação, de envios de valores, né, dentro das comarcas, dentro das capitanias e em Portugal, ele diferenciava-se conforme a região também. Em Lisboa, haveria 3 instâncias de cobrança. Né, na mesa dos vinhos, em Portugal, aliás, né, em Lisboa ficaria por conta da mesa dos vinhos, na cidade do Porto e em seu entorno,
a cargo da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro, e nas demais comarcas é dessa maneira que eu mencionei, né, a partir da arrecadação local e enviada aos ouvidores. É interessante notar também que no período dessa criação da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro, foi mais um órgão centralizador criado no período de Dom José I para monopolizar o vinho, né, o vinho do Porto, que era o produto mais exportado de Portugal, exportado para a Inglaterra, e Pombal comandava pessoalmente a companhia, e a ideia foi proteger os grandes produtores de vinho da região do Douro e fiscalizar de maneira mais forte, então, essa produção. A Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro foi a maior, foi quem mais contribuiu para as receitas do subsídio literário no período que eu pesquisei. Então, ao longo do tempo também a cobrança foi sofrendo reestruturações, né? Não vou aqui detalhar todas as reestruturações. É interessante notar que no período de Dona Maria I houve uma grande reelaboração da forma de cobrança e uma tentativa de maior organização da documentação, né? Por exemplo, essas guias, esses recibos de pagamento do imposto, tudo isso foi padronizado. Também Dona Maria I pressupôs que os cobradores que realmente cobrassem o imposto e depositassem o imposto de maneira correta, eles recebessem algo para que essa cobrança se tornasse mais efetiva. E aí, de qualquer maneira, havia muita burla ao imposto, e em 1800 as receitas caem fortemente, né, por volta de 1800, e aí já no poder Dom João indica, né, que o imposto ele se achava em grande decadência, o rendimento muito reduzido. Isso é uma citação da legislação de época, né, tanto pela frouxidão e abusos introduzidos na sua arrecadação, como pelo dolo com que a maior parte dos lavradores ocultam consideráveis porções dos gêneros de que se deduz. Então, Dom João, em 1800, ele estabelece que deveria haver um movimento descentralizador, e aí, né, o imposto deveria ser feito por arrematação. Então, isso marca para mim um ponto importante na cobrança desse imposto, e eu resolvi estabelecer como ponto final do meu recorte cronológico, porque aí a documentação ela fica dispersa nas câmaras municipais, nas capitanias, né, e esse trabalho realmente ele se torna impraticável para uma pessoa sozinha, né, deveria haver em cada região um grupo, né, de pesquisadores para dar conta dessa documentação que se torna pulverizada. Então, eu trabalhei até 1800, né, na medida em que essa documentação ela pode ser rastreada de maneira mais possível em órgãos centralizadores, em arquivos, né, que foram gerados por órgãos centralizadores. A cobrança do imposto foi extremamente difícil de ser instituída, né, e muitos obstáculos fizeram parte da realidade, né, do cotidiano ali dos funcionários. Um dos grandes problemas foram os erros de escrituração dos livros. Então, isso vai e volta, né, a mesa reclama que né, os responsáveis das câmaras municipais não sabiam escriturar os livros e passavam as informações erradas para os ouvidores, isso tanto em Portugal quanto na América Portuguesa. Havia muitos atrasos, tanto nos manifestos quanto nas remessas, né? Então, era para que se realizassem os manifestos em novembro a cada ano, geralmente isso não acontecia, e quando aconteciam os manifestos, as remessas eram também depositadas tardiamente. Essa era uma outra grande queixa, né, da junta. Por haver erros, né, havia o problema de dupla tributação, então, às vezes, um escrivão fazia a tributação de um produtor, e depois, quando esse produtor tentava entrar em Lisboa, por uma das portas de Lisboa, ele não conseguia entrar, porque
foi cobrado de modo errado, né? E aí ele tinha que pagar de novo. Então, as guias eles tinham muita dificuldade em organizar as guias, e aí, né, os produtores acabavam sendo sobretaxados, e isso gerava grandes vexames, né, como eles diziam na época, e havia muita reclamação dos lavradores, né, quando eles tentavam entrar em Lisboa. As guias também, né, eram passadas de maneira errada, não havia uma padronização, e aí houve todo um investimento do Estado, né, principalmente no período de Dona Maria I, como eu disse, para que essas guias elas fossem padronizadas. Com relação à demora, no depósito dos valores auferidos com o imposto, a comarca de Coimbra foi a que mais acumulou queixas, né? Então, das 36 comarcas portuguesas existentes no século XVIII, Coimbra registrou muitas denúncias na coleta literária e muitas correspondências por parte da Junta do Subsídio Literário, com queixas relativas a essa questão. Então, eu encontrei em 10 anos, nada mais, nada menos do que 12 cartas, né, com cobranças seríssimas do órgão centralizador para a comarca de Coimbra, reclamando da cobrança, né, chegando até o ponto de que Coimbra passa a ser organizada e gerida pela própria universidade, e aí só depois que a cobrança passa para a própria Universidade de Coimbra é que essa questão é resolvida na comarca de Coimbra. Então, a comarca de Coimbra ela tem um status diferenciado com essa entrada da universidade na cobrança, e aí isso se tornou mais eficiente. Outra questão apontada, né, de várias reclamações, tanto por parte das câmaras quanto dos funcionários, eram as grandes distâncias prejudiciais ao cumprimento da coleta, né, e da dificuldade de se percorrer os caminhos, né, que não eram bons os caminhos, especialmente no período das chuvas. Aqui em Minas Gerais, não, né? Lá em Minas Gerais também, essa é uma queixa recorrente, né? A falta de funcionários e as grandes distâncias a serem percorridas, né? E a pulverização dos produtores de aguardente. Muitos deles, né, distantes, né? As unidades produtivas distantes umas das outras. E aí, né, o que a gente tem também como muito recorrente são os casos de malversação, né, que eu chamo na pesquisa dos descaminhos. E aí eu vou trazer aqui algumas citações, né, da documentação para que a gente possa depois comentar e discutir, né, e quero também muito ouvir, né, a opinião de vocês sobre o que eu tenho tentado organizar até o momento. Então, né, na vila de Celorico, em 1788, houve uma denúncia de que o escrivão levava e exigia dos lavradores o emolumento de 20 réis de cada termo que lhes tomava para contribuição literária, né, sendo isso considerado uma temerária ousadia, também praticada por vários outros escrivães e denunciada em outras vilas da comarca. Em Torres Vedras, também, em 1778. Os funcionários não cumpriram com a precisa obrigação de dar revista às adegas e seus distritos, incumbindo essa diligência aos seus escrivães, que, abusando igualmente da mesma obrigação, os tomam em suas próprias casas em vez de ir aos produtores e fora do tempo determinado. Essa é uma queixa dos produtores que tinham que ir atrás dos funcionários régios e não o contrário, como deveria ser executado. Na Vila de Batalha, em 1790, um outro documento que afirma que o juiz ordinário era omisso por não fazer o arrolamento do subsídio literário em tempo competente e dava ocasião a alguns extravios.
né, em Sesimbra, uma denúncia mais forte, né, pedindo que se metesse na cadeia debaixo de chave ao fulano lá, José Ricardo, que se ainda estivesse servindo o ofício de escrivão das cisas da vila de Sesimbra, que fosse intimado e suspenso de maneira perpétua do referido ofício, porque constava por provas e documentos seus erros, violências e falsidades cometidos na escrituração dos livros, do arrolamento e arrecadação do subsídio literário, em prejuízo da Real Fazenda e em prejuízo dos coletados. Na Vila da Figueira, também, pedia-se a prisão do escrivão Antônio Carlos de Castro e pedia-se a devassa sobre os fatos recontados numa representação que se deu contra ele o juiz ordinário da mesma vila, que ele praticava falsidades nos manifestos e contra os lavradores. Também na comarca de Évora, né, o recebedor do subsídio dessa comarca, em lugar de ter o dinheiro dos mesmos nos cofres das terças dela, ele anda com ele negociando e, por essa razão, deixa-se de pagar os ordenados dos professores. Também, né, um outro cobrador da comarca de Viseu, 1792, que, segundo a documentação, ele dirige e converte a imposição da coleta em sua própria utilidade, convencionando ajustes com as pessoas que devem pagar ou não, um procedimento pernicioso. Né? Em Vouzela, também em 1792, o escrivão recebe peitas, que são subornos, né? E dá presentes a muitos, peitas e presentes de muitos lavradores e outras pessoas, as quais não dão inteira conta da produção do vinho. E aí no Maranhão também, né, a gente tem um caso de um escrivão que, segundo o professor denunciante, o professor de gramática latina José Manuel de Araújo, ele ajuntou o rendimento do imposto durante 9 meses e o entregou à viúva de um outro professor de gramática latina, e esteve desatento, né, o tempo todo com o pagamento dos professores. Então, ele dizia, né, na própria face do professor denunciante, que o subsídio literário ali na região não rendia o suficiente para pagar os ordenados dos professores, e por isso esses ordenados estariam em atraso. Mas, segundo o professor, ele acreditava que, pelo contrário, né, que a coleta literária deveria render muitos mil cruzados, ao contrário do que dizia o escrivão, que em utilidade de seus interesses e sua loja de secos e molhados, recebia contribuições graciosas de seus afilhados e os absolvia da cobrança do imposto. Então, todas essas denúncias, elas são muito curiosas, porque somente em um caso eu encontrei o resultado, né, o prosseguimento da denúncia, e realmente o escrivão que incorria em erro, que foi denunciado, ele foi julgado, né, no meio do processo ele veio a falecer, e aí a sua esposa teve que realmente devolver os valores né, recebidos indevidamente pelo escrivão em Lisboa. Mas no caso da América Portuguesa, o número de denúncias ele é muito menor, né? Minas Gerais, por exemplo, eu não encontrei nenhuma denúncia referente a Minas Gerais, apenas essa reclamação de que o imposto né, rendia pouco, que era difícil a cobrança, que não havia funcionários. Né? A situação de denúncia para a América Portuguesa e para Portugal ela é bastante diferente. Né? Isso é algo que eu acho importante enfatizar. E aí, né, apesar de toda essa mudança na tributação, de todos os esforços empreendidos pelo poder do Estado entre 1772 e 1800 para tentar melhorar a forma de tributação e auferir mais lucros, a gente percebe que ao longo do tempo havia um diálogo tenso com os súditos e o Estado e os diversos níveis de poder localmente instituídos. O tributo em tela, ele nasce com a ideia de um Estado centralizador,
né? Segundo essa lógica, o rei ou a rainha deveria ser a condição suprema de legitimação do governo. No corpo da lei, o rei e seus representantes deveriam, sim, cobrar os impostos, gerir os impostos em benefício de um bem comum, destituindo os poderes e interesses particulares, mas a documentação mostra uma real tensão, real e constante tensão entre a legislação, as inúmeras respostas dos funcionários de baixo escalão do reino e as práticas de burla ao imposto, seja por parte dos funcionários ou dos próprios produtores, né, escondendo, inclusive, a realidade de sua produção. A princípio, a gente tem, né, uma tendência a classificar todos os dados referentes a essa burla ao imposto como corrupção, né? Mas a gente tem que tentar pensar também o que isso significava naquele contexto do século XVIII, né? E aí eu recorro muito ao trabalho da Adriana Romero, da professora Adriana Romero, com seu livro Corrupção e Poder no Brasil. Tentando pensar, então, o que significava naquele contexto, quais os padrões morais, né, que deveriam, então, ser manejados e que eram manejados de forma seletiva por esses funcionários, sobretudo, né, a serviço do rei. Então, né, a gente não pode dizer que havia uma ideia de serviço público nessa sociedade assentada em redes pessoais e familiares, de relações pessoais e familiares, que os ofícios, eles se organizavam a partir de uma ideia patrimonial, né, e também que esses funcionários, eles estavam ali inseridos em sólidas redes de relação de poder local. Então, a Adriana Romero, ela traz no seu trabalho uma ideia de negociação que ela é muito interessante para que se pense, no meu caso em específico, essa relação dos funcionários régios, sobretudo os pequenos funcionários, né, localmente instituídos, os produtores locais e o Estado português. Então, segundo Romero, desde os governadores até os pequenos funcionários, eles faziam pender a balança, né, a balança do poder em seu ofício. Isso é uma citação dela, né? Eles faziam pender a balança do poder em seu benefício, e aí, nesse sentido, eles iam até o limite do que era permitido para tentar oferir algum benefício desses cargos, sem, contudo, ferir de uma maneira muito grave ao poder central, que aí, dessa maneira, assim, eles poderiam sofrer as devidas sanções, né? Então, a ideia que eu estou tentando aplicar aqui para eu pensar esse caso específico do imposto referente à educação é pensar como que esses sujeitos, eles iam manejando de forma seletiva, né, o que deveria ser denunciado ou não, como deveria ser realizada a cobrança ou não, até que ponto um funcionário ia reter as rendas auferidas com imposto para depois fazer o depósito devido ou não. Às vezes, até um erro de escrituração nos livros contábeis seria uma estratégia para que eles pudessem ganhar tempo, né, e fazer uso desse recurso auferido com o imposto, inclusive para o giro dos seus próprios negócios, né? Então, eu tenho vários indícios, né, várias pistas que mostram, né, como que esses sujeitos, eles estavam enredados em teias bem complexas de poder, com lógicas clientelares, e eles buscavam, então, com algumas práticas um pouco viciosas, né, ir burlando essas leis, mas não confrontá-las abertamente a partir de seu próprio benefício. Então, por hora, eu tenho caminhado dessa maneira para tentar pensar essa documentação, e agradeço muitíssimo, né, a escuta atenta de vocês, e estou aqui passando a palavra para ouvir os comentários, para ouvir o que vocês
poderiam também contribuir, né? Espero, a minha grande expectativa é que a gente faça aqui um diálogo, então, e eu aguardo a contribuição de vocês para o andamento desse meu trabalho que se encontra no meio do caminho. E mais uma vez agradeço a presença, né, e a atenção. Obrigada, Cristiane. Nós é que agradecemos a sua participação. Então, nós vamos abrir para as perguntas, já tem gente levantando a mão. Quem quiser também pode colocar sua pergunta aqui no chat, se não quiser falar. Tem muita gente levantando a mão. Peraí, deixa eu organizar aqui, então. Alain foi o primeiro, depois foi o Álvaro, não é isso? 3, Wilton, 2, Cláudio. Peraí, tem uma ordem aqui. Vou abrir a fila, pronto. Álvaro, Cláudio, Wilton. Na verdade, a fila está aqui. É nessa ordem, por enquanto. Vamos fazer de 3 em 3, tá? Que aí organiza melhor as respostas e a Cristiane se organiza aí para responder. Então, vamos lá. Então, primeiro da fila aqui, Álvaro. Boa tarde a todos, especialmente a Cristiane. Foi muito bom te ouvir, Cristiane. Pensamento super organizado, uma proposta super clara, uma apresentação super concatenada. Está de parabéns aí pela sua pesquisa. Eu acho que você traz aí uma documentação inédita. Justino sempre me falava desse fundo, né, do Tribunal de Contas, e nunca tive tempo de avaliar esse fundo quando estava por lá, e você avançou muito, que eu acho que é um grande tesouro aí, sem qualquer trocadilho em Tribunal de Contas e tesouro, né? Mas é um grande tesouro aí que você tem nas mãos, e acredito que vai trazer muitos esclarecimentos a respeito do subsídio literário. A cronologia que você apresenta foi muito útil para mim. Enquanto você falava, eu fui anotando essa cronologia. Vai ser importante para as coisas que eu estou fazendo agora na pós-graduação, ter essa clareza de como funcionava. E eu fiquei pensando em algumas questões, assim, até 3 questões e duas indicações que muito provavelmente você já conhece, né? Você diz que a lei definia quais comarcas deveriam cobrar os impostos. Qual a dimensão disso? Há uma explicitação nessa lei de todas as comarcas do Império Português, né? Porque pensando nisso, assim, se existe esse mapa, que me parece, se existe, muito interessante, né? E qual seria, daí é uma pergunta que você está fazendo também, mas de repente já tem uma hipótese, qual seria o critério para a seleção dessas comarcas, né? Por que elas e não outras? Ou é a totalidade das comarcas, de todo o Império Português, enfim. Fiquei com essa dúvida aí, que se você puder esclarecer ou apresentar uma hipótese para essa questão, eu agradeço. A outra consideração que você faz é que é um declínio na arrecadação de subsídio literário de Dom José até Dom João, né? E Dom João já fala que o imposto não traz tanto rendimento, em grande parte em função da ocultação da produção, né? E eu fiquei perguntando se esse critério de corrupção e ocultação é o único para a gente entender essa diminuição da arrecadação, né? Se a gente for pensar a história de Minas Gerais, a gente vai ver um processo que é de acomodação evolutiva, econômica, que a gente sai da exploração aurífera para uma produção agropecuária, né, com grande importância para a região da comarca do Rio das Mortes, né, e essa transição também se dá em locais onde a exploração aurífera era significativa, né. Então, a gente pensar, por exemplo, Piranga, que eu acho que é uma boa referência, né, a gente vai ter tanto uma produção agrícola, agropecuária significativa, como também a produção aurífera, principalmente nas suas primeiras décadas, muito presente, né? E daí eu fui no livro que você deve conhecer, tenho certeza que você conhece, que é Minas e Currais, do Ângelo, e fui ver um pouco a produção da cana-de-açúcar nessa região de Piranga.
E aí a gente consegue ver uma variação, por exemplo, em 1774, Ipiranga produzia 748 barris de 8 canadas, né, 748. Em 789, já passa para 2024. E em 1806, a gente está falando de 2155. Então, há um aumento na produção, se a gente for pegar essas datas. Contudo, se a gente olhar ano a ano, a gente vê variações muito significativas, sabe? E aí eu fico pensando se outros critérios, que não seja só a ocultação da produção, podem ser levados em consideração para a arrecadação desse imposto. Por exemplo, uma baixa produtividade numa determinada época por conta da chuva e outros aspectos assim. A variação é muito significativa na produção, né? E a gente vê, por esses dados, né, eu não sei exatamente qual é a fonte do Ângelo para fazer essa tabela, mas a gente vê por esses dados um processo de aumento na produção da cana-de-açúcar, né, de aguardente, né, de cachaça, né, sobre a qual incidiria o imposto do subsídio literário, né. E aí eu fiquei pensando numa outra questão também. Incidiria sobre a cachaça o dízimo. Seria um caso de dupla tributação sobre um produto? Né? Será que a gente não poderia também pensar nesses registros do dízimo? E se haveria oscilação na cobrança do dízimo sobre o imposto da cachaça, da mesma forma como há uma oscilação na cobrança do subsídio literário, né? O subsídio literário? Então fica aí essa outra questão aí, né? E, por fim, quando você entra na questão da corrupção e a ideia do bem comum, que eu achei muito interessante, a percepção de que o bem comum é o elemento argumentativo utilizado para que determinadas regiões contribuam, mas não tenha como contraponto, como contrapartida a presença de um professor régio, né? E aí a gente tem várias correspondências encaminhadas para as câmaras, dizendo, olha, a gente contribui, portanto, com tanto, e não tem professor. E a distância que nós temos do professor é significativa, não sei quantas léguas, né? Que parece que existe uma determinação com relação a isso também, distanciamento, né? E elas falam, a gente quer professor, né? Então, há reclamação nesse sentido, né? Então, quando a gente pensa na ideia de bem comum, né, essas pessoas também estão construindo uma ideia do que vem a ser bem comum. E, por vezes, elas se veem como parte não participante desse bem comum, né? E a coroa tentando argumentar que se trata de um bem comum numa dimensão talvez mais administrativa do que propriamente de contribuição, caso a caso ou vila a vila, né? Essa é uma questão muito interessante que se levanta. E está se baseando no trabalho do Adriano Romero. Mas tem um trabalho que trata dessa ideia de bem comum, né? E que serve de base também para o nosso pensamento, principalmente por conta da segunda escolástica, né? Que é esse livro aqui que talvez você, não sei se você conhece, né? Do Aristóteles. Né? O Aristóteles trata da corrupção e da geração e da corrupção, né? Então, assim, é uma coisa que eu fico conversando também um pouco com o Adriano, quando tem oportunidade, né, para a gente pensar um pouco quais são essas bases, né, que permitem a gente pensar a corrupção para o período colonial, sabe? E é isso, assim. E perguntar também se você conhece o trabalho da Diana Cássia Silva, que trabalha com subsídio literário para Mariana. Conhece, né? Beleza. É isso. Muito obrigado novamente. Foi muito instrutiva a sua fala. Agradeço bastante. Bom, Cláudio, então. Oi. Só basicamente para começar parabenizando a Cristiane, foi muito legal a fala. Cristiane, é uma dúvida não relativa ao seu trabalho, mas a um material que você pode achar interessante. Eu encontrei agora, segunda-feira, as cartas de um professor régio, o João Rosado, lá de Évora, para o Frei Maine, um dos membros da Real Mesa Censória. Eu comecei a ler as cartas, tem um monte de coisa sobre livros que eu estou achando, mas eu não li até o fim para saber se ele em algum momento vai tocar nesse assunto delicado do pagamento, etc., né? Considerando com quem ele está falando, talvez ele não faça isso, né? Mas o Maine era, além de membro
da Realme Acessória era o Fui Juiz de Fora em algum momento. Então, caso você queira ver esse material, eu te passo. Eu achei na internet segunda-feira, comecei a ler ontem e li umas 4 cartas só até agora. Não encontrei nada especificamente sobre imposto literário, mas são as cartas de um professor régio que, de repente, pode ser um material que te ajude. Só isso. Se você já não conhece, óbvio. Tá. Esse sistema está estranho, porque uma mão que levantou abaixou sem querer, mas eu vou então passar a palavra para o Wilton, eu vou ficando mais para o final, tá? Vamos lá, Wilton. Bom, então, E aí, só um minutinho, aí então a gente fecha nessas 3 para a Cristiane responder, depois a gente faz mais um bloco, tá bom? eu queria pontuar um dado, e sempre que a gente trabalha com Minas Gerais, a gente esbarra um pouco no julgado da Jaguara. Desculpa, Ailton, vou te pedir para você ficar mais perto do microfone. Não estou conseguindo te ouvir, desculpe te interromper. É que, recorrentemente, quando a gente trabalha com o estado de Minas Gerais, a gente, de uma forma ou de outra, esbarra no julgado da Jaguara, que foi uma situação de que um rico, um homem bom, né, um rico lá de Sabará, deixou uma série de itens da herança para que fosse administrado pela Dona Maria I. E muito disso se perdeu. Isso que se referia, em primeiro momento, à criação de entidades que pudessem abrigar enjeitados, em outro momento, para obras piedosas, para hospitais, e uma parte também que eu vi, assim, ainda que esparsamente, acho que a Thaís já trabalhou com esse fundo lá do julgado, também se referia a subsídio literário. Então, só um apontamento, só, Cristiane. Parabenizar pela sua pesquisa, viu? Muita coisa interessante aí. Ok, obrigada, então. Vamos lá, Cris, então você responde essas 3, depois eu abro mais, eu sou a primeira da próxima leva. Obrigada, né, pelas contribuições, pelas questões. Né, o Álvaro, com relação a essa questão do mapa, né? Em Portugal, todas as comarcas deveriam pagar, mas tem o estabelecimento da Companhia das Vinhas, que foi, né, de um impacto assim, muito grande, né, nos pequenos produtores. Ela destruiu, né, a produção dos pequenos produtores, né, na região em que foi instituída ali, no Porto, né, na região do Porto. Então tem essa demarcação de terras de uma maneira muito eficiente, muito específica, né, o Pombal ele cuidava disso, assim, como a menina dos olhos dele, e nas outras comarcas que estivessem fora dessa demarcação de terras, as outras comarcas todas de Portugal deveriam fazer. Na América Portuguesa, eles estabelecem algumas localidades. Eu vou pegar aqui, Álvaro, eu falo com certeza. Eu tenho a tabela aqui. Então, em 1772, né, essa junta da administração da fazenda das escolas menores publica, né, como deveria funcionar, né, todo o expediente da secretaria e onde deveria haver a centralização da cobrança. Então, todos os produtores deveriam cobrar, mas havia locais que centralizariam, né, então, as remessas. Uma seria na Bahia, e aí é claro que nas capitais, né, Bahia, Grão-Pará e Maranhão, a cidade de Mariana, Pernambuco, Rio de Janeiro, Sabará, São João del Rei, São Paulo e Vila Rica. Eu acho isso bem interessante da gente pensar como que em Minas são várias as localidades, né, as vilas principais aí que são indicadas. Na África seria na Ilha do Príncipe, Moçambique, no Reino de Angola e Cabo Verde, também de uma maneira muito ampla, né, sem indicar. Eu entendi da documentação que quando não se indica uma vila em específico é porque deveria ser a capital ali, né? Na Ásia, Damão, Macau e Goa,
e nas ilhas, né, na Ilha Terceira, na Ilha da Madeira e na Ilha de São Miguel. Inicialmente são essas as indicações geográficas, mas depois começa a haver uma movimentação maior, isso vai mudando ao longo do tempo. No período de Dona Maria I, há uma grande discussão, há muitas reformas, né? Eu estou escrevendo agora sobre toda essa reorganização que é feita durante o período de Dona Maria I, porque a sensação que eu tenho da documentação é que as coisas fogem ao controle. Ela começa a abrir muitas aulas menores, ela começa a autorizar a participação em Portugal, né, de frades, de clérigos, na abertura de escolas, especialmente de primeiras letras, e isso começa a fugir ao controle também, e aí há toda uma reorganização nesse período, tanto da abertura de cadeiras, quanto da tributação. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer que todas as comarcas, elas tinham que realizar a cobrança, né, na comarca do Rio das Mortes, por exemplo, isso era centralizado em São João del Rei, e depois isso era enviado para o ouvidor da capitania, e aí, né, em Vila Rica, no nosso caso lá. É difícil acompanhar essa movimentação na documentação, né, mas isso é uma das coisas que eu estou fazendo, assim, como que isso consegue ser efetivado ao longo do tempo, e não só, né, como era preconizado pela legislação. Essa ideia sua, né, de uma acomodação econômica, né, ela é muito bem-vinda e muito interessante, e aí é muito peculiar, né, o caso mineiro, por exemplo, porque a gente tem, sim, né, ao longo do século XVIII, né, depois de 1760, com o declínio do ouro, um aumento na produção, né, de produtos agro, né, gêneros de primeira necessidade, etc. E é claro que a cachaça também ela vai fazer parte disso. Mas é muito interessante também acompanhar dentro de Minas, né, entre as distintas comarcas, como que, por exemplo, a comarca do Rio das Mortes, que era uma grande produtora de gêneros alimentícios, ela vai cada vez contribuindo menos. Eu tinha preparado um PowerPoint com alguns gráficos que eu produzi, eu vou tentar compartilhar pelo menos esse gráfico das comarcas mineiras, do rendimento das comarcas mineiras com vocês, para eu tentar demonstrar o que eu estou pensando aqui. Que aí vai me ajudar a elaborar melhor o que eu estou pensando. Vocês conseguem ver o gráfico? Então, né, de azul é a comarca do Rio das Velhas, de vermelho a comarca de Vila Rica, de cinza a do Cerro Frio e de amarelo a do Rio das Mortes. Veja como que a do Rio das Mortes, ela para de contribuir. Simplesmente para de enviar, né, o que... Eu não sei se foi arrecadado ou não. Agora eu estou começando a verificar a documentação também da Câmara Municipal de São João del Rei para tentar identificar o que acontece a partir de 1875, que são, né, a comarca do Rio das Mortes, para de enviar o imposto para Vila Rica. Né? E aí a ideia é assim, né, pegar esses trabalhos de história econômica, né, que vão tratar de outros impostos de uma maneira mais ampla, e tentar cruzar esses dados que eu tenho organizado para eu fazer uma leitura mais contextualizada desses dados, né, e aí o trabalho do Ângelo vai me ajudar muito, né, e essa ideia do dízimo eu não tinha pensado ainda, te agradeço a contribuição, né, que aí parece que é um caso de dupla tributação, sim, será que continuou, né, eles conseguiram manter o pagamento do dízimo e o pagamento da coleta literária não acompanhou, né? Então, essa informação eu nunca tinha, eu não tinha pensado, né, em olhar essa questão do dízimo aí, sobre a produção de aguardente. Te agradeço a contribuição.
E sim, né, essa ideia que você traz de que os súditos também constroem uma ideia de bem comum. E essa ideia de bem comum construída pelos súditos, ela não necessariamente corresponde à ideia de bem comum que é construída por Portugal, né? E esse elemento que você traz dos pais solicitando a abertura das aulas é o melhor exemplo disso, né? Eu tenho, sim, documentos que os pais cobram, né, dizendo, inclusive, olha, nós estamos pagando duplamente, porque a gente contribui para o imposto, não tem o professor régio, e a gente acaba tendo que pagar o professor particular para que os nossos filhos saibam as primeiras letras, né? Então, é justamente também essa tensão, né, não só com os funcionários régios, dos funcionários com o Estado, dos funcionários com os produtores, mas também como que os pais, né, que podem também ser ao mesmo tempo produtores, como que eles vão lidar com isso e vão construir também, né, essa ideia de bem comum e de que eles também têm que participar desse bem comum porque eles colaboram, né, mas isso não necessariamente está casado com o que é posto pelo poder régio. Eu vou deixar o gráfico aqui, caso você queira fazer algum comentário, Álvaro, não sei. Não, minha filha, agora não, por favor. Eu quero te dar um chocolate, meu Deus. Desculpa, que susto que eu tomei. Desculpe, gente. Bacana. Não tem nada a comentar, não. Muito obrigado aí pelo gráfico. Muito interessante o gráfico, hein? Pois é. Eu tô criando uma leitura desses dados agora, né? Muito bacana. Parabéns. Produtos muito interessantes. O Cláudio, eu não conheço essas cartas. Se você puder me compartilhar comigo, eu te agradeço muitíssimo. E também, Hilton, eu lembro de um trabalho da Thaís, né, que ela publicou um artigo sobre o julgado do Jaguara, mas também eu não tinha essa informação sobre o subsídio literário, não, tá? Lá em Sabará. Cristiane, o endereço está ali na conversa. Obrigada, Cláudio. Muito bem, então vamos passar ao segundo bloco. Não sei por que a minha mãozinha baixa, então eu vou, Jane, se a Jane não importar de eu falar, depois ela vai em seguida. Eu levantei a mão 2 vezes e o computador abaixou, não sei. É porque você fala, quando você fala, a mão abaixa. Ah, tá, então é isso. Bom, eu acho, Cristiano, primeiro, assim, é sempre bom que quando a gente troca informação, porque nós trabalhamos, assim, dentro de um campo, né, que se conecta muito, estudando o ensino régio, e a sua pesquisa já de longa data sobre o subsídio literário, ela subsidia muito também as análises possíveis sobre os documentos. Então, eu vou fazer, assim, alguns comentários só. Primeiro porque eu achei muito interessante como que você está ampliando a sua análise e abordando a questão, que é uma coisa que vem me preocupando também, a gente tem trocado ideias no grupo a respeito disso, que é justamente sobre essa relação, né, e aí eu vou também usar um pouco as ideias da Laura de Melo Souza, quando ela fala dessas possibilidades de negociação, desse poder pendular, que eu acho que é um pouco isso também que a Adriana Romero está pensando, quando ela faz a discussão que te serve de suporte, né? De como é que as políticas de centralização da coroa, elas vão encontrar barreiras, né? Que, suspeito eu, a própria coroa já sabia que ia encontrar, né? Eu, assim, pelo que eu tenho lido e estudado, não me parece que ela tivesse a pretensão de conseguir implantar toda essa sua política de centralização de uma maneira tranquila, homogênea e monolítica, né? Mas é isso que acho que traz para nós um grande interesse na pesquisa, de ver as diferenciações conforme as regiões, né? Como você apontou na sua fala, dentro de Portugal isso aparece, a gente percebe isso dentro da América Portuguesa e em partes diferentes do chamado Império Português, né? Eu estou com esperança agora da gente conseguir avançar um pouco para essas outras áreas de África e Ásia, com a documentação
que começa a aparecer para a gente ver como é que isso acontecia por lá, né? E achei interessante também porque uma coisa que o Álvaro levantou aqui, quer dizer, será que não haveria, além das dificuldades, dentro do campo das dificuldades de arrecadação, problemas mais concretos, né, como produção mais fraca, uma enchente, uma seca. E eu cheguei a encontrar alguns documentos que eu publiquei em 2023, num artigo, por exemplo, sobre Mato Grosso, Pernambuco, Minas Gerais, comparando, pelo menos na argumentação construída pelos governadores, ao explicar por que a arrecadação estava ruim, eles vão dizer alguma coisa assim. Por exemplo, no Mato Grosso, eu achei muito interessante que, além deles falarem sobre as distâncias muito grandes dentro da capitania para poder fazer uma cobrança com pouco pessoal, eles diziam que a carne lá era muito barata, então a arrecadação acabava ficando mais baixa do que o esperado, por causa do preço da carne, né? Enquanto que no Pernambuco, a alegação eram as secas que tinham afetado a produção. No caso de Minas Gerais, o governador alegava outra coisa, ele dizia que o problema estava na conversão do ouro em pó em ouro em barra, porque era assim que se fazia o pagamento, havia perda e com isso, então, nesse processo químico, né, havia uma perda e aí tinha uma baixa na arrecadação. Então, ainda que a gente saiba que eles construíam uma argumentação para poder explicar por que é que não estavam entregando o que deveriam entregar, é interessante para a gente traçar também os perfis mais específicos, né, as singularidades de cada região, não só da América Portuguesa, mas desse vasto império com características muito distintas. Outra coisa também que me chamou a atenção, eu não tinha pensado sobre isso, quer dizer, a gente intuitivamente sabe, mas você está analisando isso de uma maneira mais precisa, em relação aos erros de escrituração, porque às vezes é muito irritante quando a gente faz o confronto das fontes e não encontra sintonia, tem diferença de dado, né? Inclusive de coisa quantitativa mesmo. Então, eu acho que é uma coisa importante para nós, no geral, pensarmos sobre problemas de produção das fontes, na época em que foram produzidas, obviamente, para entender um pouco as discrepâncias que às vezes a gente encontra, principalmente quando são fontes que deveriam nos dar dados, assim, em tese, mais exatos, né, e não nos dão. E, como sempre, né, as tensões em relação à questão do pagar e não receber, né? Eu acho que isso está passeando pelas nossas pesquisas há algum tempo, o Álvaro também menciona isso. Quer dizer, há esse entendimento, eu nunca tinha pensado dessa forma, né, de que o bem comum para um é uma coisa e para o outro é outra coisa, mas na prática, não importa se não era para todo mundo receber professor mesmo pagando, eles não querem nem saber, eles querem receber, ou pelo menos esse é o argumento utilizado para poder valorizar o pagamento do imposto. Então, eu acho isso muito interessante, porque no conjunto, e aí eu estou pensando assim, numa visão mais panorâmica de todas as pesquisas que o grupo vem realizando ao longo desse tempo, né, e outros colegas também, do quadro de funcionamento dessa área sob domínio português, né, da complexidade do seu funcionamento. E acho que é na finura de uma pesquisa documental e uma análise assim no detalhe que a gente consegue perceber essas diferentes, né, para voltar lá para uma das nossas referências teóricas, as diferenças das escalas. Então, eu acho que isso é muito interessante para a gente pensar essa relação metodológica mesmo, e como as nossas pesquisas acabam confirmando muitas dessas questões, né? Então, eu queria fazer esses comentários, não tenho nenhuma pergunta assim, muito específica, mas é porque me bate muito fundo assim, essa questão de tudo isso que você vem levantando com muita competência e com muito cuidado, porque é uma documentação realmente muito difícil de trabalhar com ela, né? Só queria falar sobre isso, então vamos lá para a Jane. Se você quiser comentar alguma coisa, à vontade.
Boa tarde, né, a todos e todas novamente. Então, eu só queria, assim, principalmente, né, parabenizar a Cristiane, e eu fiquei bem impressionada também com sua pesquisa. É uma pesquisa, assim, para a vida toda, eu acho, né? E, assim, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu quero comentar algumas questões que vieram. Uma dessas é esse, né? Até onde você pretende chegar? Você quer até o final do período do subsídio literário? Eu já dei uma colada aqui na internet para ver até quando ia, né, o subsídio, achei muito interessante. E aí, claro, essas questões todas também. Eu acho que o histórico da criação, não sei se você já trabalha isso muito na sua tese ou nas suas pesquisas anteriores, né? Eu acho que o próprio histórico da criação do subsídio literário dá pano para manga, né? Se a gente for pensar em todas essas questões que você já levantou, os interesses por trás, para onde ele vinha, o que a Thais falou, a administração disso como ia ser, acho que tem muita coisa ainda que pode ser investigada. E aí a questão também das localidades, né? E você já respondeu uma pergunta que eu iria fazer quando você falou das comarcas, e aí puxando a sardinha para o meu setor, né? O Grão-Pará também havia cobrança, e imagino, eu fiquei curiosa para ver a arrecadação do Grão-Pará, que eu imagino que deve ser bem diferente do que era a arrecadação mineira, né? E quando você falou do que incluía, as questões de... Acho que só era no vinho mesmo que alguém pegava alguma coisa aqui, porque, assim, era bem, né, era bem reduzido mesmo. Nos vinhos de outros tipos aqui, por exemplo, que tinham os de Cauim, né? Então, assim, eu acho que realmente dá para pensar muita coisa, e é uma pesquisa realmente bem instigante mesmo, e dá para a gente entrelaçar muita coisa aí. Quem sabe a gente entrelaça alguma coisa aí para o futuro, tá bom? Então, é isso. Ok. Então, agora o César, que entrou na fila aí, vamos lá. Então, uma boa tarde também, né? Parabéns para a Cristiane. Fazia bastante tempo que a gente não se via, não se ouvia também. Assim, do que a Cristiane fala, e principalmente por conta dos descaminhos, né? É uma coisa assim, o surpreendente é que esse ensino tenha funcionado, né? Porque a coisa, bem ou mal, né, teve aí professores régios, etc., escolas e tal, que a coisa acabou funcionando. Então, acho que esse é um aspecto interessante, assim. Daí, quando você estava falando, né, que assim, você pretende, ou vai, né, já está privilegiando Minas Gerais como o exemplo, né, para essa discussão sobre o subsídio literário, eu lembrei de um trabalho de uma... Assim, a gente conheceu, ela participou de um dos nossos colóquios, eu não sei se foi do primeiro colóquio lá dos 250 anos, ou se foi daí o primeiro colóquio, que é aquela Adriana Paulo da Silva, da Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco, né? E que ela, na tese dela, né, que foi depois publicada, ela apresenta, né, uma tabela com a arrecadação e despesas, né, lá de Pernambuco, e que essa tabela ela é retirada de um livro do Antônio Nóvoa, né? E daí eu não sei se esse trabalho do Nóvoa, né, quer dizer, interessava para ela Pernambuco, não interessava, né? Mas se esse trabalho do Nóvoa tem levantamento de outras capitanias, né, aí de outras regiões da América Portuguesa, ou mesmo do Reino, né, que poderia dar um pouco, né, essa possibilidade de você, no lugar de você trabalhar com um número absoluto em relação a Minas Gerais, você, né, poder comparar isso, quer dizer, o que significava essa arrecadação para Minas Gerais, quer dizer, era muito, era pouco. Então, era só assim, que aquelas que eu estava falando, eu lembrei daí desse trabalho da Adriana Silva, né, e fui lá olhar, né, se era mesmo essa... assim, a parte que ela fala sobre o subsídio literário lá em Pernambuco é bem
bem pequena, assim, não é o principal objeto de discussão dela, mas o que me chamou a atenção foi, né, assim, essa tabela que, por sua vez, foi, né, retirada lá do trabalho do Antônio Nova, que eu acho que aí poderia, né, ter alguma informação a mais. Não sei se você conhece também o trabalho do Nova, né, mas era só fazer essa observação. E parabéns de novo. Então, Cris. Então, Thaís, né, mas a ideia é justamente isso, né? A gente pode pensar em toda essa história, né? Em vários trabalhos dos componentes do grupo a partir dessa ideia de diversas escalas, né? Do Revel. Mas eu tô tendo a oportunidade de fazer umas leituras e estar em contato com um grupo que chama História Urbana Global, que é o grupo que a minha supervisora que faz parte, a Mariana Dantas. E aí é o mesmo princípio, né, das histórias conectadas, ou da história em diferentes escalas, né, que é justamente tentar pensar como que num determinado momento histórico há algumas continuidades, né, mesmo em diversas vilas ou diversas localidades em continentes distintos ou em capitanias distintas, né, então isso essa experiência com esse grupo aqui tem me ajudado muito a ampliar a minha leitura dos dados e pensar isso, né, de uma maneira mais ampliada, como que o que acontecia em Portugal, né, e na América Portuguesa, ou nas ilhas. Eu tenho mais dados sobre as ilhas, né, Açores e Madeira. Tenho pouquíssimos dados sobre a África, não consegui quase nada sobre a África lá em Portugal, né, lá em Lisboa, ou dos outros arquivos que eu consultei, mas realmente é pensar, né, como que o que há de recorrente e o que há de singular a partir desse tema, né, e nesse determinado momento histórico, que eu estou pegando aí de 1872 com a criação do imposto, e 1800 com, né, o fim da sua cobrança centralizada, mas depois ele continua, né, até 1834 no Brasil pós-independente, mas aí de uma maneira dispersa, e aí eu realmente não tenho condição e nem quero trabalhar nesse sentido. Deixo para as próximas gerações. Mas é isso. E aí, passando para a Jane, né, eu pretendo, né, finalizar a escrita desse trabalho aqui e depois tentar publicar, mas aí é a minha última investida nesse tema. Eu quero passar para outras coisas. Já estou estudando escravidão novamente aqui com a Mariana, o letramento dos descendentes de africanos. Estou querendo mudar o samba, senão vira o samba de uma nota só, né? Mas essa fala da Thaís, ela é muito importante. Te agradeço muito, Thaís, porque é justamente essa visão mais ampliada, né, a partir da discussão com diversos trabalhos do grupo e etc. E que me ajuda muito, assim, né? A Thaís sempre tem bons insights. Gosto muito quando a Thaís comenta os trabalhos, né? Ela tem essa visão mais de acompanhar mais de perto os outros trabalhos, e isso ajuda muita gente a pensar. Então, Jane, né, a minha ideia é parar por aqui e, né, conseguir fazer uma publicação desse trabalho e passar para outros mares, navegar outros mares. Eu conheço o trabalho da Adriana César, mas eu não me lembro exatamente, né, dessa questão, se ela se baseou no trabalho do Nova e tal. Inclusive, eu estou com esse livro aqui, eu trouxe esse livro também. Mas em Portugal, eu consegui documentos que dão uma ideia, assim, né, da contribuição das capitanias. E aí é bem curioso, assim, também a gente pensar. Embora em determinado momento eles parem de registrar o que era relativo a cada capitania. Em determinado momento eles começam a registrar somente América, e aí a gente perde, né, essa especificidade regional. Só para ter uma ideia, e eu termino, né, que também já está na hora,
preocupando muito vocês, das contribuições. Aqui, né, de amarelo, Pernambuco, que era enorme, né? Grande produtora de aguardente, de cana-de-açúcar. Mentira, primeiro Rio de Janeiro com 39% de azul escuro. Também grande produtor de cana-de-açúcar ali, né, no norte fluminense. 32% Pernambuco, depois 18% Bahia, Minas com 7%, ficou escuro aqui para mim, 7% em marrom, e Goiás com 4% em verde. Né? E há alguns fragmentos de outras localidades, como no sul, mas não muito importante. Né? Eu não indiquei aqui nesse gráfico. Mas aí Rio de Janeiro e Pernambuco como os que mais conseguiam arrecadar e enviar, né, os sobejos da arrecadação para Lisboa. Aqui, no caso, é o que foi enviado para Lisboa, né, porque o imposto ele era cobrado em cada capitania e nas capitais era retirado o que deveria ser utilizado para pagamento dos professores, do ponto de vista regional, e o que sobrava era enviado para Lisboa. Aqui, então, são os lucros, né, oferidos, que foram enviados para Lisboa. Mas é isso, agradeço muitíssimo o diálogo, é sempre muito bom conversar com vocês. Obrigada, Cristiane, a todos os colegas que colaboraram. Acho que o Cláudio tem uma palavrinha a nos dar agora. Não, era só fazer propaganda a Cristiane falou em publicar, há um meio, há um canal, né? A revista do CEIBERO já está aberta para contribuições para o número 2026. Então, por favor, organizem-se. Né? Isso. Bom, então, gente, se não há mais questões, nós vamos encerrando a nossa sessão de hoje. Agradeço a todo mundo que esteve aqui, especialmente Cristiane, compartilhando conosco aqui a sua pesquisa, que já vem de longa data, como a gente já enfatizou, mas que agora está tendo a oportunidade de fazer uns avanços aí bastante substanciais, né? Que caberão ser publicados. Dar uma palhinha na nossa revista, antes de transformar em livro, e agradeço, então, desejo a todo mundo um bom final de mês. Nós temos a próxima, né, Cláudio, que será no dia... Outubro, puxa, o dia eu preciso verificar aqui. Dia 8 de outubro. 8 de outubro. Horas. Isso. Com a Daniele, pera lá que está abrindo aqui. Daniele Oliveira. Isso. Lá Alves. Na Paraíba. Isso. Fontes artísticas e pesquisa histórica. Então, nós faremos a divulgação a contento, logo que estivermos nos aproximando dessa nova data. Então, até mais. Podemos